Olá pessoal, Vinícius por aqui, fazendo um vídeo aqui para vocês para compartilhar um pouco do conhecimento aí a respeito de baterias de lítio, né? Muitos aeromodelistas usam, muitos não sabem ainda direito como usar para não perder tanto material, então eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Bom, primeira coisa, o armazenamento. A bateria de lítio ela pode pegar fogo sozinha. Isso muito mais no carregamento e no uso indevido do que guardado em casa ou em algum lugar apropriado propriamente dito, mas isso pode acontecer. Ela pegar fogo e a combustão dela é autocombustão. Então o que acontece? Mesmo se ela começar a pegar fogo e você jogar ela dentro da água, você não vai conseguir extinguir o fogo, porque ela começa a pegar fogo nos componentes internos dela e é impossível impedir essa reação em cadeia. Então, o que eu faço aqui? Eu uso essas lipo safe bag. E além de usar as lipo safe bag, eu também guardo elas, né? Divido as lipos que eu tenho e guardo elas em uma caixa metálica. Porque se acontecer do fogo começar e ela se expandir, essa caixa vai prevenir que faíscas voem, né, e atinja outros materiais próximos, né? Então uma caixa de metal que eu guardo aqui, cada mais ou menos uma ou duas por caixa, né? Então é assim que eu guardo aqui uma caixa de metal simples para não acontecer de voar essas fagulhas, né? Bom, então vamos começar. Aqui é o que tem dentro de uma lipo, né? Isso aqui é uma célula de lipo que eu abri de outra. Não abra se você não tiver o conhecimento técnico para isso. É arriscado você pôr fogo, né, no material. Então, uma bateria dessa, por exemplo, que são 5 células, você tem 5 células dessa daqui. Claro que é maior por causa da capacidade, né? Essa era uma de 2.200. É isso que tem dentro, né? Da célula de lipo. Eu vou abrir a outra, né? Essa aqui, por exemplo, é uma 6S, tá? Que eu uso no L. Essa é uma 5S e eu também trouxe aqui só para usar como exemplo essa daqui, tá? Então o que acontece, pessoal? Qual é a função da bateria? A função da bateria é ela prover, né, potência para o seu sistema motopropulsor. Ou seja, ela é um dispositivo feito para armazenar energia e depois liberar essa energia. Essa é a função da bateria. E essa vai mudar a tensão, a capacidade e coisas desse tipo. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre bateria de lítio é sobre tensões. Então, o que acontece? Você tem uma tensão mínima dela, que se você baixar disso, você vai estar prejudicando, vai estar estragando a sua bateria. Se você diminuir ela menos do que 3 volts por célula, sua bateria muito possivelmente vai para o lixo. Qual é a mínima que você, vamos dizer, poderia ter numa bateria via de regra sem estragá-la? 3 volts e meio por célula. Porém, se você usar isso no aeromodelo ou no seu drone com potência, vai cair para 3,3 muito rápido. Então, o que é o certo de você pousar seu aeromodelo, seu drone? No mínimo 3,7 volts por célula, que é a tensão nominal da bateria, ou seja, a tensão que a bateria foi desenvolvida para ter inicialmente. A tensão máxima, quando você carrega uma bateria de lítio, essa não é uma high voltage, é uma normal, uma bateria de lítio normal, LiPo, é de 4,2 volts por célula. Então a tensão máxima que você vai ver no carregador é de 4,2 volts por célula. Daqui a pouco a gente vai ligar o carregador aqui e mostrar. Se você carregar ela de uma maneira errada no carregador, o que vai acontecer? Ela pode provavelmente passar desses 4,2 volts por célula. E nesse carregamento errado, ela pode começar a pegar fogo. Primeiro ela começa a estufar, ela começa a fazer uns barulhos de craquelado dentro, e aí ela começa a pegar fogo. Então, o que acontece? Quando você vai carregar a bateria, existem duas maneiras de você carregar ela. Em 1C, que é a maneira tradicional, ou em mais C. Lembrando que tem um disclaimer do vídeo, se houver alguma informação que eu falar aqui diferente do manual da sua bateria ou do seu equipamento, siga o manual do seu equipamento.
Eu estou falando aqui o que eu faço, as práticas que eu tenho, mas se o seu equipamento disser ao contrário, ou se a bateria se atualizar, alguma coisa acontecer, né, daqui para frente, da data desse vídeo, você siga o manual do seu equipamento. Vamos lá. Primeiro, qual é o carregador que eu preciso ter para carregar uma bateria de LiPo? Isso vai depender de quão rápido você quer carregar essa bateria. Eu não uso mais do que 2C, apesar de que existem baterias, como por exemplo essa daqui, ela aceita 5C de carga. E essa daqui aceita também 5, mas eu nunca carrego mais do que 2, tá? Bom, vamos lá. Se eu tenho uma bateria de 2S, a tensão nominal dela é 7,4. Ela totalmente carregada, 8,4. Se eu tenho uma de 5S como essa, 18 volts e meio normal, 21 carregada. Inclusive ela está escrita aqui, ó. Se vocês olharem, né? Ela está escrita aqui, ó. 2 células, 7,4. 3 células. Essa é a tensão nominal da bateria. Beleza. O que acontece? Vamos lá. Eu quero carregar essa bateria em 1C. Então eu tenho que pegar a capacidade da bateria, que no caso aqui é 4.000, vezes a tensão full da bateria, para eu saber quantos watts eu preciso de um carregador. Então eu dei um exemplo aqui, essa bateria aqui, ó, ela tem 2.200 mAh, muita gente usa essa aqui, é uma 3S, tá? Ela totalmente carregada tem 12 volts,6 vezes os 2,2 amperes dela, você precisaria para carregar em 1C 27,72 watts. Se você quiser carregar ela em 2C, que é o dobro desses 2.200, ou seja, colocar aqui no carregador 4.400, você vai precisar de 55,4 watts. Por minha experiência, eu costumo sempre colocar uma margem de 20% para não sobrecarregar o carregador. Então eu teria que ter aqui um carregador de 66 watts e meio, tá? Já essa outra bateria aqui, ela é 5 amperes, ela é 6S. Se eu quisesse carregá-la em 1C, eu precisaria de um carregador de 126 watts. Ou em 2C, de um carregador de 252 watts. Mas vejam uma coisa interessante. Essa bateria, quando totalmente carregada, ela vai exigir do carregador que ele aplique nela 25,2 volts. Hoje eu trouxe uma fonte aqui para vocês de 12 volts. O que a fonte faz? Ela pega a energia elétrica, tensão AC, e como a bateria é DC, você vê aqui pelos polos, né, vermelho e preto, ela tem polarização, ela transforma a energia AC em DC, com uma certa capacidade. A minha fonte que eu estou aqui hoje é uma fonte de 12 volts, 30 amperes. Então, se você fizer 12 vezes 30, ela dá, acho que 760 watts de capacidade. Porém, para que o carregador carregue essa bateria em 6S recebendo 12, ele tem que dobrar a tensão, ou seja, tem que sair do carregador 25 volts e eu estou colocando nesse carregador só 12. Eu vou forçar muito o carregador para fazer isso, porque ele tem que dobrar a tensão. Então esses 250 watts não é uma verdade, porque ele vai ter que aumentar a tensão. Então, quando você usa baterias de 6S, 4S, o carregador aqui, por exemplo, o meu, eu estou usando um SDT Q8, a entrada dele é até 34 volts, acho que vocês não vão conseguir ver. Então você coloca uma fonte de 24 volts, por exemplo, que existe para vender aí na internet, você usa 24 volts, para que quando ele vai carregar uma bateria, por exemplo, de 6S, ele só tem que aumentar o quê? 1 volt, 1 volt e meio. Não vai judiar do carregador, não vai sobrecarregar o equipamento. Agora, por exemplo, se você só tem baterias de 2 e 3S, beleza, você pode usar uma fonte de 12 volts, carregar em 2C, que o seu carregador vai usar esses 27 watts. Desculpa, em 2C, 55,44 watts. Ok, sem problema. Bom, vamos lá. Próximo ponto. O que acontece? Quando você vai usar uma bateria dessa, você tem que tomar cuidado na hora da compra com a capacidade de descarga da bateria. Você tem que avaliar o equipamento que você vai utilizar e você tem que avaliar se essa bateria, assim como o conector,
tem a capacidade de fornecer a amperagem que o seu equipamento precisa. Por exemplo, nesse caso eu estou usando um conector XT90, que eu acredito que ele deva ter até 90 amperes de capacidade de descarga. Já nessa outra bateria, que ela é bem menor, 2.200, que eu uso para aeromodelos, eu coloquei um conector XT60, que ele é um conector menor, mais leve, e ele tem a sua capacidade. Já essa outra bateria, que eu uso em helicóptero, eu estou com um conector EC5. Cada conector e cada bateria vai ter a sua aplicação. Essa bateria é uma bateria de alta capacidade de descarga, essa também, essa já é menor. E eu faço aqui os cabos para carregar, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui uma bateria de 5.000 mAh e a capacidade dela é 60C de descarga. Como que eu sei qual é a descarga de trabalho dela? 60 vezes 5, 300 amperes hora. O pico dessa bateria é 60 até acho que 70, 80C. Então ele fica ali entre 300 e 350 amperes hora. Você pega essa amperagem e divide pela capacidade da bateria, 5.000, e você vai ver o tempo de voo que você consegue. Claro que se você descarregar 300 amperes hora continuamente dessa bateria, ela não vai durar nada, mas é a capacidade que ela tem. O ESC desse equipamento que eu tenho aqui, ele é para 100 amperes, então ele gasta menos que 100 amperes. Então eu vou ter um tempo aí de 3, 4 minutos de voo. Já esse outro equipamento, essa outra bateria, eu uso para voar aeromodelo, que ele gasta menos. Um aeromodelo grande, mas ele gasta bem menos, algo em torno de 40 amperes. Então eu consigo voar mais tempo, porque o aeromodelo tem regimes diferentes de trabalho, não é igual ao drone helicóptero que o regime de trabalho é mais alto, certo? Bom, agora vou ligar aqui para vocês no carregador. A bateria ela tem, né, claro, 2 conectores. Esse conector é o de balanceamento, então uma desses fios fica ligado no negativo da bateria e cada outro desse fio fica ligado em positivos das outras células. Isso por quê? Para que o carregador ele tenha a capacidade de acessar cada célula da bateria individualmente, onde ele vai fazer o processo de balanceamento da bateria. Então eu vou tirar essas duas aqui de cena, porque essa daqui que encaixa, e vou ligar aqui o meu carregador, né? Hoje eu estou usando esse ISDT Q8 aqui, muito bom, eu adoro esse carregador, gosto bastante dele. Então tá aqui. Primeira coisa, se você deixar a bateria ligada no carregador e desligar a fonte, provavelmente vai haver um retorno de tensão lento e isso vai estragar sua bateria. Então, bateria você só conecta no carregador quando você tiver com capacidade de supervisão, porque como eu disse anteriormente, ela pega fogo durante o processo de carregamento, né? O carregamento e o descarregamento são as situações em que ela mais pega fogo. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é você sempre que vai carregar, você liga primeiro a fonte, porque aí você vai ligar o carregador propriamente dito, né? A fonte liga o carregador. Tá aqui, liguei o carregador, aí eu vou conectar, certo? Primeira coisa, existem pessoas que utilizam placas de balanceamento. Eu vou mostrar para vocês aqui uma placa de balanceamento. Aqui, ó. Aqui. Evite o uso desse dispositivo. Por quê? Se você estiver carregando com esse dispositivo, né, várias baterias, significa que você vai ligá-las juntas aqui no conector de balanceamento. Se uma célula de uma bateria dessa estiver com problema, com uma resistência interna muito mais alta que as outras, você vai judiar do teu carregador e provavelmente você vai começar a estragar as outras baterias que você tem. Então esse é um tipo de equipamento que você deve evitar usá-lo. É melhor você ter 2, 3 carregadores do que você ficar estragando as suas baterias, certo? Então vamos lá, conectei aqui a bateria no balanceamento e conectei o carregador à porta de carga. Primeira coisa, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver aqui, a tensão de cada célula. Aqui eu estou com 384, 384, 384, porque essa bateria,
assim como todas as outras que vocês viram ali, elas estão em storage. O que significa isso? É uma tensão que a bateria é feita para ficar longos períodos. Quando você usa a bateria, você vai lá e carrega ela até 4,2. Se você não usar essa bateria, o que acontece? Como ela é uma bateria de alta, todas elas, né, de LiPo, são de alta capacidade de descarga, o isolamento interno das plaquinhas da célula que fica lá dentro, ele começa a deixar transferir elétron de um material para o outro. E o que vai acontecer? Isso vai gerar gás. A sua bateria vai começar a estufar, com o risco de estragar, e ela vai estragar e até pegar fogo. E ela vai começar a oxidar o material que está lá dentro, o lítio. Sendo assim, se você carrega uma bateria, você vai e usa. O que eu faço? Eu só carrego a bateria quando eu vou usar. Então eu não saio com a bateria da minha casa carregada. Eu chego na pista, carrego em 2C e uso. Uma vez que eu terminei de usar, eu vou plugar ela aqui de volta. Se eu tiver uma tensão aqui menor que 3,7 por célula, significa que eu estou estragando a minha bateria. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir o timer do meu rádio para eu pousar antes. Galera, não adianta querer aumentar e voar, aumentar o timer e voar até a bateria acabar em voo. Isso vai prejudicar a sua bateria. Você vai ter bateria por pouco tempo. Ela vai estufar, você vai perder célula, ela vai começar a aumentar a resistência interna da célula. Você vai estragar a sua bateria. Não adianta. A bateria lhe fornece combustível para um tempo de voo. É igual um glow, igual uma gasolina. Você tem aquele volume de combustível no tanque, você vai voar X minutos. Então, a bateria é a mesma coisa. Deu aquele tempo, mas ainda tem bateria. Pousa, recarrega e voa de novo. Você vai ter bateria por anos. Olha, veja, essa bateria não é uma bateria nova, é uma bateria usada, há tempos usada. E está aqui, ó, sem estufar, sem nada, só do uso normal dela. Então, não adianta você querer usar a bateria até acabar. Você vai estragar a sua bateria. Outra questão. Terminou de usar no dia que você foi na pista, terminei de usar, você vai colocar ela em storage, 3,8 volts. Aqui eu já pousei com 3,84, beleza, já guardei a bateria. Olhei, todas as células estão com a mesma tensão, guardei a bateria. 3,80, 3,81 até 3,85 é a tensão que a bateria vem da fábrica. Então você não vai ter problema nenhum em guardar ela nessa tensão, que as camadas de isolante dela não vão permitir a passagem dos elétrons, criando gases lá dentro. Então, para carregar a bateria, né, você dependendo do seu carregador, você, por exemplo, coloca aqui, né, a função. Quais são as funções? Carga, descarga e armazenamento, que é storage. Então, carga. Qual que é o tipo da bateria que eu estou usando? LiPo. Qual é a condição, ou seja, com quantos volts esse carregador vai me entregar a bateria? Está aqui, ó, full, 4,2 volts por célula, que nesse caso de 3S vai ser 12,6. Então tá aqui, 4,2. Até o carregador vem com um joinha, que é o favorito dele, 4,2. Quantas células tem essa bateria? 3 células. Ele já identifica quando você conecta o cabo de balanceamento. Se eu quiser carregar ela a 1C, 2.200. Se eu quiser carregar ela a 2C, 4.400. Aí eu tenho aqui, ó, tempo de carga. Uma bateria de 5.000, se eu colocar 5.000 para carregar aqui e ela estiver vazia, vamos dizer nos 3,5 volts, ela vai demorar 1 hora para carregar. Com os 5.000 e eu colocar só 2.000, porque o meu carregador não tem potência para colocar 5.000 mAh nela, vai demorar 2h30. Se eu tenho uma bateria de 5.000 e coloco para carregar em 10.000, ele vai carregar ela em meia hora. Então eu tenho aqui uma bateria que ela não está em 3,5 volts, ela não está em 3,7, ela está em 3,8. Então se eu colocar para carregar aqui em 2C, ela vai carregar em aproximadamente 20 minutos, 18 minutos. O que eu explico com isso? Não adianta você voar até a sua bateria acabar,
porque depois vai demorar mais para você carregá-la. Então não adianta nada você estragar a sua bateria para depois demorar mais para carregar. Você não vai ter benefício nenhum nisso, certo? Quando eu coloco o Start, aqui no caso eu vou colocar para ele carregar bem devagar, que eu não quero tirar ela dessa tensão. Coloquei o Start aqui. Ele mostra a amperagem que está entrando na bateria, meio ampere, que eu coloquei 500 miliamperes, e a tensão de cada célula vai subindo. Nessa segunda tela aqui, eu tenho a resistência interna da bateria. Nesse caso, 7,8, 7,8 e 6,8. Bom, agora eu vou entrar em outro detalhe, resistência interna. A resistência interna, por si só, não significa quase nada numa bateria. Claro que, o que é a resistência de um material elétrico? A resistência de um material elétrico é o seguinte: quanto maior a resistência, maior a dificuldade que eu tenho em tirar e colocar energia nessa bateria. E eu falei no início do vídeo que a bateria nada mais é um acumulador de energia que vai a bordo do seu avião, drone, helicóptero. Então, se eu tenho uma bateria com maior resistência, significa que ela vai ter mais dificuldade tanto de carregar quanto de descarregar. Ok, beleza. Tendo isso em mente, uma segunda grandeza aí da questão elétrica é o seguinte: se eu tenho maior dificuldade de descarregar e de carregar, eu aumento a temperatura da bateria. Assim sendo, eu começo a aumentar ainda mais a resistência. Então, a resistência gera uma temperatura. Quanto mais temperatura, mais resistência eu tenho. Então, é por isso que é importante você saber também como está a condição de resistência interna da sua bateria. Como vocês viram ali, são valores que estão próximos, ou seja, a bateria ela está saudável, porque ela tem 3 células, e das suas 3 células todas têm a mesma tensão em storage, como vocês viram, e a resistência interna dela também estão próximas umas das outras. O que é esperado? Quando você compra uma bateria, às vezes ela vem com a resistência interna mais alta, que foi o caso dessa daqui. Ela veio com 3, 2, 3, 2,8 por célula. E a resistência também não era tão uniforme quanto essa que vocês viram aqui. Na primeira carga e no primeiro uso, ela já melhorou. Na segunda, melhorou ainda mais. Na terceira em diante, as células ficaram todas dessas aqui com 1 ohm de resistência, que é uma resistência legal, que é uma resistência ok. Bom, uma coisa que está relacionado, que eu vi até em alguns sites fora do Brasil e outros fóruns de discussão, é o seguinte: essa questão do C de descarga. Então, se você pega essa C é uma constante de descarga, 55, por exemplo, vezes 4.000. Só que é o seguinte, vamos dar um exemplo. Eu pego uma bateria dessa nova que está com 1 ohm de resistência interna, e pego uma dessa velha, já usada, que está com 5 ohms. Ou seja, ela está 5 vezes dificultando, 5 vezes mais difícil da carga entrar e sair da bateria. Então, se essa bateria originalmente é uma 11S 45C, a outra não vai ser 45C, vai ser bem menos que isso, porque a resistência interna dela está muito grande. Então, algumas pessoas, alguns fóruns, algumas coisas que eu li, eles dizem o seguinte, que é muito difícil você conseguir baterias mais do que 60C. Por quê? Porque você teria que diminuir muito a resistência interna. Então, você pegando 2 fabricantes que tenham mais ou menos a mesma qualidade de bateria, um fala que tem 60C e outro fala que tem 100, é quase o dobro. Então, a resistência interna, que é uma grandeza física medida aqui pelo carregador, teria que ser a metade, e normalmente não é. Então, assim, falam que é muita jogada de marketing essa questão do C da bateria. Quando você compra uma bateria de boa qualidade, como essa daqui, ou também a CNHL, eu julgo que é uma bateria de boa qualidade, e ela é mais do que 60C. Dificilmente ela vai te entregar isso. Dizem que é uma jogada de marketing, não sei explicar se realmente isso procede. Bom, mas o foco do vídeo é como você utiliza a bateria. Você
leva ela para o campo protegida, em uma lipo safe bag. No meu caso, eu ainda utilizo aquela caixa de metal que eu mostrei para vocês. Você carrega a bateria no campo. Carregando do campo, se você for ligar numa fonte, se sua pista tiver uma tomada, legal, você põe numa mesa, sem muitos equipamentos perto, num lugar onde que se essa bateria pegar fogo, ela não vai espalhar fogo para outros materiais. Se você for usar um carregador desse na bateria do seu carro, como acontece em muitas pistas que não tem tomada, você deve fazer um cabo comprido o suficiente para que esse, e grosso, né? Claro, tem que ser grosso o fio para dar conta, e quanto maior é o cabo, mais grosso ele tem que ser para que a resistência interna normalmente você tenha muita perda de tensão. Você coloca ele longe do teu carro, né? Uma quantia de metros que você julgue suficiente para que, se essa bateria explodir e jogar fagulhas, né? Se ela pegar fogo e começar a jogar fagulhas incandescentes, ela não vai colocar fogo no teu carro. Tem vídeo na internet aí, vocês podem pesquisar, que tem pessoas que carregam isso aqui em cima do capô do carro. Quando pega fogo na bateria, o que acontece? Vai direto no motor do carro, bota fogo no carro. Quando você for carregar na sua casa, você tem que estar atento a possíveis barulhos, colocar isso num lugar em que não vai pegar fogo nas redondezas, né? Na tua oficina, em algum lugar que não vai espalhar o fogo. Uma coisa importante, a fonte que você vai usar, se você vai ligar ela na tomada, você deve usar uma fonte que seja uma fonte compatível com a tensão de saída. Então, se você vai utilizar uma bateria de 12 volts, você tem que usar uma fonte que ela te forneça 12 volts no mínimo. Se você for usar uma bateria com menos de 12 volts, ok, deixa a fonte de 12. Se você for usar uma 6S que carregada dá 25 volts, põe uma fonte de 24 volts. Então é isso, a fonte adequada, o carregador, vocês viram aqui como é que faz o cálculo de potência mínima do carregador e como que você vai fazer aí para utilizar a bateria. Esse foi um vídeo simples, sem cortes, um vídeo rápido para que vocês usem a bateria de vocês por muito tempo e economizem dinheiro, assim como eu aprendi a fazer, estou ensinando vocês. Valeu, obrigado!